Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 2, vamos agora para o item 7.1.3, a Bíblia e os dinossauros. Acusação: a Bíblia não falar em dinossauros. Bom, antes até de iniciar a defesa, eu vou falar assim, essa questão dos dinossauros é uma questão realmente bem complexa, tá ok? Que a ciência tem algumas dificuldades para explicar, tá ok? E eu vou colocar aqui uma hipótese, uma possibilidade em relação aos dinossauros e à Bíblia, tá ok? Bom, vamos lá, defesa. A ciência diz que os dinossauros viveram numa época que não existia homem. Logo, como a Bíblia é escrita por homens inspirados por Deus, citaria um animal que não viveu na época do homem. Ok? Então, pausa aqui para explicar a vocês. Segundo a ciência, bom, o homem surgiu, não me lembro com precisão agora, 50 milhões de anos. Acho que é mais ou menos essa data que eles colocam. Bom, o que eles afirmam é o seguinte: se o homem surgiu, um exemplo, há 50 milhões de anos, os dinossauros viveram na Terra 100 milhões, 200 milhões de anos. A ciência afirma que o homem não viu os dinossauros. Essa é a afirmação da ciência. Todos esses cálculos da ciência, eles são complicados, né? Existem vídeos que nós encontramos aí de cientistas que eles fizeram cálculos, e esses cálculos de rochas, eles não usam o carbono 14, que é uma técnica que está comprovada, vou considerar assim, tá ok? Eles usam outros métodos de cálculo. E existem casos assim, que eles calculam uma determinada rocha, algo de 100 milhões de anos, e depois vai descobrindo, não, isso aqui saiu de um vulcão que explodiu aí há 50 anos atrás. Então, essas questões de cálculo científico, quando trata-se de carbono 14, é praticamente inquestionável. E aqui eu digo para vocês podem pesquisar, porque no carbono 14, a ciência nunca encontrou nada que ultrapassasse os 5.300 anos de existência da civilização chamada Sumérios. Desculpa, 5.300 anos não, volta 200 anos, eles encontraram um corpo que eles chamam o primeiro assassinato da história. Foi até uma descoberta recente. Eu vou colocar lá no grupo para vocês. É chamado de múmia de Gebelém. Tá ok? Múmia de Gebelém. Ela foi encontrada na região do atual Egito. Tá ok? Ela foi encontrada na região do atual Egito. E eu digo o seguinte, essa múmia, na verdade, ela é uma comprovação bíblica. Observe, segundo a Bíblia, Adão foi criado há cerca de 6.000 anos, tá bom? Essa múmia, ela foi encontrada e foi datada de 5.500 anos atrás, ou seja, 500 anos depois de Adão. Ela foi encontrada na região do Nilo, não na Mesopotâmia. Lembre-se que eu falei para vocês, duas civilizações que a arqueologia encontrou. Uma na Mesopotâmia e outra na região do Nilo, que hoje eles chamam de Egito. Tá ok? E essa múmia de Gebelém, ela é chamada, dito de o primeiro assassinato da história. Tá ok? O primeiro assassinato da história. Olha, então se é o primeiro assassinato da história, olha que coincidência interessante. Se você pegar o meu livro de arqueologia bíblica, você verá que eu interpreto os sumérios que viviam na Mesopotâmia como os descendentes de Sete. E os que habitaram na região do Nilo, que a arqueologia chama de habitantes da terra de Quemete, eu interpreto como os descendentes de Caim. Segundo a Bíblia, entre os descendentes de Caim houve um assassinato. Está bem claro lá em Gênesis 4. E segundo a arqueologia, eles encontraram um assassinato, um homem que foi esfaqueado pelas costas,
tá bom? Exatamente nessa região onde vivem eles definem como os habitantes da terra de Quemete, ok? Então, na verdade, o que nós temos aí é mais uma comprovação bíblica, ok? Temos mais uma comprovação bíblica. Então, voltando à questão dos dinossauros, se a ciência afirma que os dinossauros viveram num período que não existia homem, como que eles acusam a Bíblia de afirmar que a Bíblia deveria ter falado nos dinossauros? Tá bom? Bom, vamos prosseguir para nós também colocarmos uma hipótese, lembrando que uma hipótese é algo que nós não temos como verificar, ainda não transformou-se em uma teoria. Então, eu vou colocar uma hipótese. O comentário do material didático prossegue. Quanto aos períodos bíblicos, os dinossauros poderiam ter vivido na Terra original. Preste bastante atenção nisso, porque essa é uma hipótese um pouquinho complicada. Então, eu vou repetir e explicar bem detalhadamente para vocês. Repetindo, quanto aos períodos bíblicos, os dinossauros poderiam ter vivido na Terra original, antes de tornar-se sem forma e vazia. Lembrando que nesta terra original, que não podemos afirmar, é uma teoria, não existia homem. Bom, vamos colocar uma questão aqui importante. Quando você abre Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, você encontra, e a terra estava, ou era, dependendo da tradução, e a terra estava sem forma e vazia. Nesse caso surge uma pergunta. Deus criou a terra sem forma e vazia? Ou Deus criou a terra em um estado original e ela tornou-se sem forma e vazia? Nós não sabemos. Não temos como responder isso, ok? A verdade é que a terra estava coberta por água e estava sem forma e vazia. Então existe a hipótese da terra ter existido num estado original antes de tornar-se sem forma e vazia. E nessa terra, nesse estado original, ter existido os dinossauros, ok? Bom, eu coloquei aí o texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1 a 3, para nós lermos e eu explicar a vocês. Observe. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então eu estou dizendo para vocês, essa terra aqui, ela pode ter sido criada num estado original, e entre o versículo 1 e o versículo 2 tem acontecido algo, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Veja o versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veja, eu também não tenho como afirmar para vocês quanto tempo a terra esteve sem forma e vazia. Ela pode ter ficado 1000 anos, ela pode ter ficado milhões de anos, ela pode ter ficado milhões de anos num estado original, depois ter se tornado sem forma e vazia, e ter ficado sem forma e vazia por milhões de anos. Nós não sabemos. Se você perguntar assim, pastor Levi, no seu entendimento, você acha que a Terra tem realmente milhões de anos, como a ciência diz? Segundo a ciência, a Terra tem cerca de 4 milhões de anos. Eu vou dizer para vocês, eu não acredito nisso. O mais provável é que a Terra tenha cerca de 7.000 anos. O homem, a Bíblia afirma que ele tem 6.000 anos de existência na Terra. E aqui a ciência jamais encontrou nada anterior a 6.000 anos, tratando de homem. Aí talvez alguém questione assim, pastor, eles falam de um fóssil. Um fóssil não tem como ser datado por carbono 14. Ok? Então, fóssil é uma suposição. Fóssil é uma suposição. Não existe um cálculo preciso para os fósseis. Tanto que nós temos casos aí, como o homem de Piltdown. Se vocês quiserem, depois eu escrevo lá no grupo, mas vocês podem pesquisar na internet, é muito conhecido, o caso de um fóssil que foi encontrado, e os cientistas, no início do século XX, eu também, quando coloco a data para vocês,
Os cientistas dataram aquele fóssil de 50 milhões de anos. Vou botar aqui, homem de Piltdown. Dataram de 50 milhões de anos. Mas depois eles, na verdade, foram fazer um cálculo mais preciso e descobriram que se tratava de um macaco de 50 anos atrás, 100 anos atrás. Por quê? Porque os homens eles chegaram à seguinte conclusão: é um fóssil, então eles chutam uma data acima de 11 mil anos. Naquele vídeo que eu recomendei a vocês, A Verdadeira Idade da Terra, um trabalho científico que os cientistas, esse trabalho científico foi publicado na revista Science, uma das revistas mais conceituadas do mundo, e lá o editor da revista falou: olha, ninguém questionou o teu trabalho, ninguém tem como explicar a tua teoria dizendo que a Terra, na verdade, não tem 4 milhões de anos, como eles afirmam, tá ok? Então, esses achados, infelizmente, eles são baseados em chute, tá ok? Infelizmente, eles são baseados em chute. Não existe cálculo preciso para datar um fóssil. E aqui eu explico a vocês o que é um fóssil. Um fóssil é, por exemplo, um osso que ele ficou exposto aos minerais na Terra, né? E esse osso ele vai se transformando, os minerais se transformam ele em uma pedra, ele se torna uma pedra, só que no formato de um osso. Percebe-se que é um osso, mas ali agora só tem minerais. E quando você tem uma pedra, uma rocha, os minerais, você não tem como calcular a idade dessa pedra com precisão. Os métodos que são propostos pela ciência não são aprovados ainda, métodos para calcular rocha, ok? São, na verdade, chutes. E existe trabalho científico de doutores que comprovam isso, tá bom? Bom, eu vou ler agora o versículo 3 de Gênesis, que diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, eu estou colocando aqui para vocês a hipótese. Era uma hipótese que era ensinada, por exemplo, no seminário que eu estudei, eu não estou criando ela, né? Eu estudei no IBP, que era um seminário da missão americana, missão das Assembleias de Deus. E nesse seminário, o diretor missionário Lourenço Ouço, ele até fez um mapa que eu recomendo a vocês comprar. Ele está à venda na CPAD, né? O nome do mapa é o Plano Divino através dos Séculos. Se você ver esse mapa, você vai observar que ele mostra uma terra original e depois a terra sem forma e vazia e escura. E depois o processo de recriação. Lá nesse mapa, ele coloca que a terra teria se tornado sem forma e vazia devido à queda de Satanás. Ok? Essa é uma hipótese também. Como eu disse, são questões que não tem como nós comprovarmos. Bom, o comentário prossegue. Acreditamos que entre o versículo 1 e o versículo 2 houve uma mudança radical no planeta Terra. A Terra teria sido criada em um estado perfeito, mas teria se tornado sem forma e vazia e sem luz. Essa mudança teria acontecido por causa da queda de Satanás, como está relatado em Ezequiel 31, versículos 15 e 16. Bom, também aqui explicando. Ezequiel, mais de uma vez, no capítulo 28, no capítulo 31, ele toma reis e cidades que elas se exaltaram, reis que se exaltaram, cometeram o mesmo pecado de Satanás. E assim ele compara essa cidade a Satanás. Tanto que no capítulo 28, ele fala daquele rei como um querubim ungido, ou seja, ele está comparando realmente o rei daquela cidade a Satanás, que ali é chamado de querubim ungido, que ele era antes da queda. E aqui Ezequiel, observe o que ele diz, versículo 15 do capítulo 31. Assim diz o Senhor Jeová, ou Adonai Yavé, como você queira, que eu acho melhor. No dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele.
e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Bom, pausa aqui. Observe que o versículo usa termos como luto e preto. Eu destaquei essas palavras porque lembra Gênesis capítulo 1, versículo 2, que havia trevas, né, sobre a face do abismo, ou seja, a terra estava coberta por trevas. O versículo 16: ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova. E todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolavam na terra mais baixa. Ou seja, porque a terra foi coberta por águas. Então, esse versículo aqui, observe, em parênteses também, aqui nós não estamos tratando de doutrina da salvação. Então, nós podemos colocar hipóteses. A doutrina da salvação, que o sacrifício da cruz é perfeito, isso é um dogma, essas são questões que não são hipóteses para nós, né? Elas são comprovadas. Aqui é uma explicação histórica. Então, nós colocamos possibilidades e não há pecado nisso, tá bom? Então, esse versículo de Ezequiel, eu olho para ele e nesse versículo eu vejo o que o missionário Lourenço Osso, que era o diretor do seminário onde eu estudei, o que ele defendia, de que a terra, existia uma terra original, ela tornou-se sem forma e vazia, devido ao pecado do querubim ungido, e depois Deus, a partir do versículo 3, inicia um processo de recriação. Então, ainda sobre essa questão dos dinossauros, eu falo o seguinte: essa questão de comprovação de dinossauros, eu sei que a grande maioria dos ossos que existem em museus é tudo feito de gesso, ok? Existem casos na história que eles encontram um osso, a partir daquele osso eles desenham o dinossauro todo. Isso é impossível. Eles falam até do hábito alimentar daquele dinossauro. Isso é complicado, né? Então, os dinossauros podem ter existido nessa terra original? É uma hipótese, mas faz sentido de acordo com o que a ciência diz. Porque a ciência diz que os dinossauros viveram na Terra num período que não existia homem. A ciência diz que os dinossauros desapareceram de repente, né? Foi algo que matou toda a vida que existia. Eles dizem que deve ter sido um cometa, um grande meteoro que caiu na Terra, ou um grande meteoro, um cometa ou um grande meteoro que caiu na Terra. Mas se foi de repente, por essa explicação de que ao pecado de Satanás, Deus cobriu a Terra de luto, né, de escuridão, e cobriu a Terra de água, então os dinossauros teriam morrido nesse caso. Outra coisa, segundo a ciência, o petróleo que nós temos hoje, ele é chamado de quê? Ele é chamado de combustível fóssil, porque vem de fósseis, de dinossauros. Então, pode ter existido animais nessa terra original, já que a ciência diz que esse combustível que nós temos hoje, ele foi gerado a partir desses dinossauros. E esse combustível nós sabemos que ele é fundamental para a vida hoje. Observe, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas ocorreram por causa de combustível fóssil, por causa do petróleo. Tá bom? O Japão, por exemplo, entrou na Segunda Guerra Mundial, o Japão atacou os Estados Unidos por causa do petróleo, porque os Estados Unidos é muito rico em extração de petróleo e começou a vetar a venda de petróleo ao Japão. Sem petróleo você não consegue nem guerrear. A história diz que a guerra começou entre Japão e Estados Unidos, né? E o que ocorre? Os pilotos de avião, eles precisam, claro, de combustível para treinar. E diz a história que chegou um ponto que o Japão não tinha mais combustível e o Japão, ele não tinha como treinar pilotos. E o piloto vai morrendo. No final, eles botavam o piloto assim, ó, você vai dar uma volta aí e depois você vai pegar o seu avião e vai jogar contra um navio americano. Porque eles não tinham mais como treinar os pilotos, porque tinham pouco petróleo. Então, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial,
eles aconteceram por causa do petróleo. Um dos erros da Segunda Guerra diz que foi Hitler invadir a Rússia porque teve o inverno russo, aí morriam soldados alemães por causa do inverno, que eles não sabiam. No inverno, você não pode, por exemplo, sentir vontade de urinar. Você não pode urinar porque congela tudo e você morre. Né? Você também não pode defecar porque congela e você morre. Então eu tinha que ir para dentro de uma barraca, aquecer bastante ali, botar alguma chama, alguma coisa, e você fazia ali dentro. Eles não sabiam, estavam morrendo, e por outros motivos também no frio, né? Mas por que Adolf Hitler cometeu esse erro que enfraqueceu muito o seu exército? Porque ele precisava do petróleo que estava na Rússia, tá bom? Então, faz sentido acreditar que existiram os dinossauros, já que a ciência diz que os dinossauros, em primeiro lugar, viveram num tempo que o homem não vivia, e segundo, o combustível que nós temos hoje foi gerado a partir de fósseis de animais. Isso é o que a ciência diz, né? Tá bom? Eu não sou geólogo, não estudo dinossauro, pegando apenas dados científicos. E Deus, sabendo que o homem um dia iria necessitar de combustível, ok? Hoje o homem ainda vive tentando substituir o petróleo. Eu ainda jovem, ali na década de 70, eu ouvia dizer que o petróleo iria durar só mais 30 anos. Olha, já se passaram 30 anos e hoje tem cientista dizendo, olha, de 2050 não passa, o petróleo vai acabar. Quando o petróleo acabar, o mundo vai ter um problema sério, né? Porque os outros combustíveis que existem hoje, seja o álcool, a energia elétrica, eles vão ter que recorrer para a energia elétrica. Porém, vai ter um problema para substituir essa energia no mundo, tá bom? Então, nesse ponto, faz sentido acreditar que os dinossauros viveram em outro período, já que a ciência nos passa essa informação, tá bom? E o comentário prossegue e conclui. As expressões fiz que houvesse luto e cobri o Líbano de preto significa que a terra ficou em trevas, como diz Gênesis. Havia trevas sobre a face do abismo.